Olá, meu amado irmão, estamos aqui então na nossa segunda videoaula de revisão, caminhamos no primeiro, segundo, terceiro objetivo da apologética e tudo aquilo que vem um pouquinho antes ali, e agora nós vamos falar novamente sobre os objetivos da apologética, ou seja, o quarto objetivo da apologética, na verdade, que é remover barreiras intelectuais. Então, quando nós falamos sobre remover barreiras intelectuais, nós estamos falando que as pessoas elas podem falar de uma forma inteligente sobre a sua fé, inclusive em meios acadêmicos. Por isso nós abordamos 3 princípios relacionados à transmissão do conhecimento, que é a dimensão cognitiva, ou seja, o conhecimento, lógica, sabedoria, a dimensão afetiva, o sentimento e estética, e a dimensão avaliadora. Nós vimos como esses 3 princípios, eles podem ser aplicados em vários discursos, ou seja, quando eu apresento Jesus de forma cognitiva, afetiva e avaliadora. Quando eu construo o meu sermão, eu vou inserir no meu sermão elementos afetivos na introdução, cognitivos no corpo de texto e avaliadores na conclusão, ainda que não seja com exclusividade. Outros elementos podem estar também ali, mas vão encher mais dessa forma. Nós vimos que mesmo em ambientes seculares, isso está presente no marketing, as coisas não são feitas de forma aleatória. Então eu dependo do Espírito Santo, eu tenho dependência do Espírito Santo, mas eu também me aplico, eu me rendo de uma forma racional e sistemática àquilo que Deus pode fazer através da minha vida, tá bom? Então, princípios relacionados. Depois dos princípios, nós falamos sobre as metodologias apologéticas. Nós falamos sobre os evidencialistas, que são pessoas que vão trabalhar mais com a questão da historicidade, probabilidade, o empirismo. Depois nós falamos sobre o racionalismo. Os teólogos vão trabalhar com dedução, os apologistas vão trabalhar com dedução, lei de contradição, identidade, meio excluído. Nós falamos um pouquinho sobre os místicos, aqueles que trabalharão, que usarão principalmente a sua experiência para definir a questão da apologética, ou seja, eu defendo a minha fé a partir daquilo que eu experimentei. Nós vimos que em todos esses grupos existem alguns calcanhares de Aquiles aí, ou seja, alguns probleminhas, ou seja, quando eles não têm a Bíblia como fundamento, nós podemos tropeçar em algumas coisas. Principalmente, eu gostaria de passar um vídeo agora para vocês que vai falar bastante de um erro que ocorre nos místicos. Nós comentamos vários erros que podem ocorrer em outras metodologias, mas vamos dar uma olhadinha neste erro que ocorre principalmente com aquele que é místico. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essa. Qual foi o entendimento que faltou para esse padre? Ou seja, ele colocou a Bíblia abaixo da experiência da igreja, ou seja, foi um argumento místico, ou seja, a experiência da igreja, ela existe antes da Bíblia, na visão deste padre. Então é lógico que ele vai tropeçar, porque se a Bíblia ela está abaixo da experiência da igreja, qualquer fala de um líder da igreja vai estar acima da Bíblia. Então isso vai ser inclusive um desvio fundamental de fé que nós vamos ver lá para frente. Depois, seguindo, nós então tivemos os evidencialistas, os racionalistas, os místicos e agora os verificacionalistas. Os verificacionalistas, eles trabalham com hipóteses, moral e ética, então eles são muito pragmáticos. O que dá certo? Então vamos usar aqui a história, vamos voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que só o cristianismo deu certo. Só onde tem cristianismo, floresce democracia, floresce direitos, floresce um monte de coisa. Não estou falando que essa é a minha opinião, ainda que em alguns momentos eu acho que está certo.
em muitos momentos, aliás. Mas nós vemos que esses verificacionalistas, eles trazem isso para o debate. Olha, vamos ver o que funciona? Então, eles trabalham literalmente com a verificação, aquilo que é moral, aquilo que é pragmático, aquilo que funciona. O último e mais importante, e eu não nego que é o mais importante que nós passamos, é o pressuposicionalismo. O pressuposicionalismo vai trabalhar com a centralidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os outros métodos, eles não são ruins, mas eles incorrem ao tropeço se desprezam o pressuposicionalismo. Todas as outras metodologias apologéticas, elas estarão erradas ou limitadas se não entenderem a Bíblia como palavra de Deus. Porque o que o mundo mais teme é uma igreja que acredita, como foi a frase que foi dita, que está convicta que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos nisso, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não tem que ser relativizada e seus elementos não têm que ser desprezados. Nós não temos que permitir uma desconstrução da cultura judaico-cristã como é proposto, e como é proposto em várias linhas marxistas principalmente, a desconstrução da cultura judaico-cristã para a imposição de uma agenda progressista. Quando nós somos pressuposicionalistas, não há como ser progressista. Tem gente até que fala assim, não, mas Jesus, ele era um socialista. Jesus nunca foi socialista, porque Jesus nunca incentivou a luta de classe. Inclusive, a Bíblia nunca incentivou a luta de classe. A Bíblia sempre falou que em Deus não há homem, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher, não há patrão nem empregado, não há rico nem pobre, não há negro nem branco, todos somos um. A ideologia socialista, ela vai separar as pessoas em classes para que essas classes lutem, e aqueles que são tidos como minorias ou como vulneráveis vão ascender ao poder. Essa não é uma ideia presente no cristianismo. E se nós formos pressuposicionalistas, nós veremos que ou eu tenho que escolher ser crente ou eu tenho que escolher crer nesse tipo de baboseira que não encontra embasamento ou fundamentação bíblica. Isso é muito importante. Então são os modelos apologéticos que nós temos. Olha só que interessante, nós vimos esse vídeo do professor John Lennox, Dr. John Lennox, e nós vimos que ele usou todas as metodologias. Ele foi místico? Em determinado momento, sim. Ele fala que ele crê, que ele ouve a voz de Deus. Ele foi racionalista? Sim, ele foi racionalista. Ele trabalhou ali com leis de contradição, ele falou de axiomas, de X, de Y. Ele foi evidencialista? Foi também, quando ele puxa lá a história de grandes cientistas que ocorreram no meio universitário, ele traz tudo aquilo. Ele foi pragmático também, verificacionalista? Foi também, ele também falou daquilo que funciona. Ele foi lá, a experiência quando ele fala que ele foi lá na Rússia e o amigo dele falou, o problema foi que nós tiramos Deus daqui. Ou seja, isso é pragmático, isso é verificacionalismo. Mas ele também foi pressuposicionalista, ou seja, todas essas metodologias estavam andando de braço dado quando ele exercia sua apologética com pressuposicionalismo. Ele citou Salmos, ele citou a Bíblia, ainda que sem referência, ele o tempo todo está embasado na Bíblia. Inclusive ele fala que ele crê na Bíblia como palavra de Deus, e ele crê que a Bíblia testemunha sobre Jesus, e ele fala sobre a ressurreição, ele não abandona a ressurreição. Se nós voltarmos um pouquinho, a gente vai perceber que ele também trabalhou o aspecto afetivo, quando ele elogia aquelas pessoas que estão ali no debate, quando ele cita questões universitárias, ele cita dezenas de cientistas cristãos ali no debate, quando ele trabalha o aspecto avaliador, quando ele desafia pessoas, também, mas ele também trabalha o aspecto cognitivo, quando ele explica quem é Deus, usando todas essas metodologias que ele usou. Então você viu e você teve contato com um discurso apologético muito completo que foi exercido pelo professor John Lennox. Então definindo aí a missão do apologista, como nós fizemos lá quando nós abordamos esse tema. Esse apologista, pensa no professor John Lennox, gente, será que era a responsabilidade dele
converter as pessoas ali de forma nenhuma. Porque o John Lennox ele não podia produzir fé nas pessoas. Então o máximo que ele podia fazer era calar aqueles que se levantam como palavra e edificar aqueles que Deus queria atrair. Então por mais que fosse um número pequeno, você fala, nossa, mas num debate daquele, será que 2 ou 3 pessoas aceitaram a mensagem que foi pregada? Não importa. Se Deus quis atrair 2 ou 3 pessoas, aquela mensagem vai edificar 2 ou 3 pessoas. As demais, elas só vão poder ser caladas. Então essa é a realidade, muitas vezes até triste, do pregador. Que o pregador ele vai pregar muito e ele não vai converter pessoas. E o resultado, na maioria das vezes que nós vamos ver que Deus quis atrair, são poucos. Paulo fala assim, eu me fiz de tudo para ganhar alguns. Então, esse daí é o papel do apologista. Por último, nós vimos então o 5º objetivo da apologética, que é missões ou pregação evangelística. Nós vimos que o papel da teologia temática e sistemática no crescimento da igreja é fundamental. Nós temos que estar preparados para abordar teologia temática, nós temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé de uma forma sistemática, ser levados sim em meios políticos, abordar temas de forma importante. Muitas pessoas se levantam e falam assim, não, a igreja não tem que se envolver com política, não tem que se envolver com esses problemas, o Estado é laico. Querido, até o significado do que é laico as pessoas querem deturpar. Laico não é ateu. Eu morei 7 anos no estado ateu. A China é um estado ateu. A China, ainda que ela permita a prática de religiões em alguns modos oficiais, ela é um estado comunista e ateu. O Brasil não é um estado ateu. O Brasil é um estado laico. O que significa ser laico? O laico é onde todas as pessoas com suas diferentes fés, com as suas diferentes crenças, ou não, elas podem se expressar ao Estado e o Estado tem que ouvir essas pessoas. Nós temos voz e algumas pessoas querem dizer que a igreja tem que ficar calada porque o Estado é laico. Então esse Estado não é laico, esse Estado é ateu, porque se o Estado ele se recusa a ouvir a voz da igreja, a argumentação teológica, esse Estado não é laico, ele é ateu. Então muito cuidado, porque o primeiro passo para se estabelecer uma ditadura, principalmente com princípios ateus, é a deturpação do que é laico, colocando como se fosse um Estado que não crê em nada e que não responde a nenhum dos anseios de nenhum tipo de religioso, seja ele espírita, católico, muçulmano ou cristão, ok? Então nós vimos nesses vídeos que a igreja se envolve, a igreja dá resposta, a igreja mostra fé, também, e a igreja sabe colocar de uma forma racional seus argumentos. E ela constrói dentro das comunidades, onde é uma igreja plantada, ela também constrói uma teologia que seja útil para aquelas pessoas. Ou seja, ela sabe da razão da fé. Eu planto uma igreja, eu sei dizer naquela comunidade o que a Bíblia fala sobre trabalho, o que a Bíblia fala sobre graça, o que a Bíblia fala sobre o aborto, como a Bíblia define o homem, onde começa a vida, o que é vida para Deus. Todos esses são temas que você, como um pastor, se você pensa em plantar uma igreja, principalmente em comunidades carentes, você tem que saber dar respostas para isso. Então essa foi a nossa segunda videoaula de revisão, e aí nós voltamos na próxima videoaula para um terceiro momento que vai ser muito importante para nós fazermos esse fechamento aí das nossas revisões. Querido, que Deus te abençoe, te dê graça e continue usando sua vida.